Olá, o meu nome é Philipp Maier e esta é uma história da filosofia narrada em filme, sendo este vídeo dedicado ao filósofo e discípulo de Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto. Anaximandro, filho de Praxíades de Mileto, era cidadão da cidade de Mileto e, como nos conta Teofrasto, discípulo e sucessor de Tales. O filósofo também era astrônomo, biólogo, geólogo, geógrafo, inventor, político e, tal qual seu mestre Tales, uma figura eminente em Mileto, local em que igualmente foi agraciado com uma estátua erguida em sua homenagem, honra e glória. Anaximandro nasceu no decorrer da 42ª Olimpíada e morreu no decorrer da 58ª, atingindo assim 64 anos de idade. Os cálculos modernos, por sua vez, fixaram suas datas entre os anos de 610 a 546 a.C. É atribuída uma obra a Anaximandro de título justamente Perifísios, isto é, da natureza, obra a ele atribuída pelos escritores Suda e Temístio, dentre outras obras de atribuição mais incerta. Anaximandro teria sido responsável por um desenho sobre uma tábua do que seria o primeiro mapa geográfico de que temos notícia na história. Mapa este que então teria sido aperfeiçoado por seu concidadão, Hecateu. É Anaximandro também quem teria introduzido na Grécia o gnomon, isto é, um instrumento de origem babilônica que servia para calcular as posições do Sol durante o dia e, por conseguinte, marcar as horas. Tudo mediante o deslocamento da sombra de uma haste sobre símbolos grafados, o nosso famoso relógio de sol. Em uma suposta viagem que Anaximandro teria feito a Esparta, teria legado aos espartanos, então, um gnomon, bem como alertado sobre a iminência de um terremoto. É o que nos narram as fontes de Cícero. Por último, parece que Anaximandro teria liderado a fundação de uma colônia milésia em Apolônia. E estes são os dados biográficos que temos a seu respeito. Quanto aos feitos científicos de Anaximandro, no campo da astronomia, o filósofo versou sobre a evolução dos astros, sobre as grandezas e distâncias entre os planetas, bem como também entre o Sol e a Lua, mediante a observação dos eclipses. Ele dizia que o Sol é feito de fogo puro e não é menor do que a Terra, que a Lua é iluminada pelo Sol, e o Sol é o astro mais alto dentre todos os outros, dispondo-se logo abaixo dele a Lua, e abaixo desta, então, o restante das estrelas e planetas. Anaximandro ainda versou sobre outras características dos astros, cujas informações que nos chegaram, porém, são mais incertas. No campo da meteorologia, o filósofo dizia que as chuvas são decorrentes da evaporação das águas pelo calor do Sol, que os ventos são a parte mais sutil dessa evaporação, que então são movidos pelo calor do Sol e, ao final, dissolvidos por ele. Os ventos também são responsáveis pelas fases do Sol e da Lua. Os tufões, por sua vez, são resultado de ventos muito intensos. Os trovões são o efeito de quando ventos intensos despregam-se de uma só vez das nuvens, precipitando-se e percutindo em outras nuvens. Os relâmpagos, por sua vez, são resultado de quando ventos intensos produzem uma flama. E os raios, por fim, são resultado de quando ventos mais intensos produzem, então, uma flama mais forte. No campo da geologia, o filósofo defendia a tese de que a Terra possui um formato cilíndrico, cuja altura é 1/3 da largura, assemelhando-se então ao tambor de uma coluna. Assim, nos encontraríamos em uma das suas duas superfícies planas. A Terra, segundo Anaximandro, é rodeada pela água, encontra-se suspensa no centro do universo e absolutamente parada, pois, não podendo mover-se para cima, mas somente para os lados ou então para baixo, não pode, entretanto, mover-se em direções contrárias, mantendo-se assim no equilíbrio das forças que a movimentam. Porém, o filósofo dizia que no transcorrer de tempos de muita seca e calor, ou então muitas chuvas e dilúvios, abrem-se fendas profundas na terra por onde se precipitam ventos impetuosos, desestabilizando o equilíbrio terrestre, gerando assim os terremotos. Ele também dizia que no início dos tempos tudo era tomado pelas águas, mas que conforme a passagem do tempo e o calor do Sol, parte dessas águas se evaporaram, fazendo emergir os continentes, e então as águas que permaneceram formaram os mares e oceanos. O filósofo, porém, dizia que no futuro todas as águas se evaporarão por completo.
No campo da zoologia e antropologia, Anaximandro dizia que se o homem tivesse desde as suas origens as mesmas características que detém atualmente, ele provavelmente não teria sobrevivido, posto que a diferença do restante dos animais, o homem necessita de cuidados especiais a seguir do seu nascimento para que então possa sobreviver. Assim, o filósofo dizia que na origem dos tempos, quando tudo era tomado pelas águas, o homem se assemelhava aos peixes, nascendo do interior deles e envolto por uma casca espinhosa que os protegia. Ao romper desta casca, então, o homem era criado à maneira dos tubarões, a fim de conquistar certa autonomia. Quando houve evaporação das águas, então, e a imersão dos continentes, o homem finalmente pôde migrar para o seco, assumindo desde aí as características que detém atualmente. Eis aí que talvez seja a mais antiga predecessora da moderna teoria darwinista sobre a evolução das espécies. Bom, quanto à reconstrução e interpretação do pensamento filosófico de Anaximandro, nos deparamos com dificuldades, postas algumas contradições de conteúdo, bem como também suspeitas sobre a fidedignidade dos fragmentos que versam sobre sua filosofia. Apesar disso, tomarei aqui como ponto de partida e interpretação o que se especula ser o fragmento filosófico mais antigo da história da humanidade, supostamente remanescente do próprio punho de Anaximandro. Tal fragmento seria uma suposta transcrição direta dos escritos originais de Anaximandro, realizada pelo doxógrafo Teofrasto nas suas Physicoe Doxae, quando expôs a doutrina do filósofo de Mileto. Pois bem, este fragmento, então, o fragmento filosófico mais antigo da história, declara então a seguinte sentença: as coisas, fora das quais se dá o nascimento das coisas que são, de resto, são aquelas para as quais se dá também a ruína, conforme o que deve ser. As coisas que são, de fato, sofrem uma da outra punição e vingança pela sua injustiça, conforme o decreto do tempo. Este fragmento, então, em boa parte elucidado pela doxografia posterior, como segue nessa interpretação que faço. Anaximandro concebeu como physis, isto é, a natureza última de todas as coisas, um elemento único e absolutamente distinto de toda e qualquer coisa palpável ou material do universo. Tal elemento é o apeiron, isto é, o infinito, também traduzido por indefinido, indeterminado ou ainda ilimitado. E esta physis, o apeiron, o filósofo foi também o primeiro a chamar de o princípio, que é a tradução para o termo grego arché. Pois bem, do princípio infinito de Anaximandro, então, que na sentença atribuída a ele se refere obscuramente às coisas, ditas no plural, como logo no início do texto, nascem e morrem nesse infinito todas as coisas que, por sua vez, são. Mas este princípio infinito também constitui um uno. Ele é um uno divino, uma unidade divina, da qual aparentemente nada deveria se separar daí, constituindo assim uma injustiça caso contrário. Sendo esta totalidade indivisível, parece que algo separar-se daí constituiria uma injustiça por si mesma a ser reparada segundo o decreto do tempo. Consequentemente, as coisas que são sofrem punição uma da outra pela sua injustiça, conforme o decreto do tempo. É interessante a analogia com a linguagem moral e judiciária que o filósofo realiza na sentença. As coisas que são, por sua vez, se referem ao universo de todas as coisas perceptíveis ao ser humano, tudo que podemos tocar, sentir e perceber. Estas coisas, por terem se separado do infinito, realizaram então uma injustiça e foram condenadas a um eterno conflito de interação entre os seus contrários, como é o exemplo da interação entre o calor e o frio e vice-versa, ou então entre o líquido e o sólido, como é o caso das águas do mar, que ao se chocarem com as rochas acabam por dissolvê-las, fazendo elas retornarem ao infinito de onde nunca deveriam ter saído, segundo o pensamento do nosso filósofo. Mas o princípio infinito, este permanece estável, imutável. Ele é como um manancial, de onde derivam e para onde se dissolvem, se resolvem todas as coisas que são. Anaximandro ainda teria dito que existem inumeráveis mundos e que todas as partes mudam,
mas que o todo permanece imutável. Assim, na interpretação que fazemos, esses mundos inumeráveis seriam justamente as partes que mudam, justamente as coisas que são, que se modificam ao longo do tempo mediante a interação dos seus contrários, nascendo e retornando para o infinito. O todo que permanece imutável, portanto, é o próprio princípio infinito, estável e imutável na eternidade do tempo. O filósofo, por fim, também ainda teria dito que o princípio infinito seria alguma forma intermediária e subsistente entre os elementos da água e do ar, ou então entre os elementos do fogo e do ar. Porém, estas informações já não são mais incertas. E aqui encerro então mais este vídeo, agradeço a audiência. No próximo vídeo, então, estarei abordando o discípulo de Anaximandro de Mileto, outro filósofo igualmente de Mileto, Anaxímenes. Muito obrigado.